Mamanag, pessoal! Boa tarde, ascendentes. Aqui é o Gabriel e o Jackson. Hoje a gente vai fazer o Drops de Finanças, tá? O primeiro Drops de Finanças do canal aqui. Uma breve introdução às finanças, né? Exatamente. A gente vai falar sobre o que você tem que fazer para sair das suas dívidas. Não, a gente não vai falar isso. A gente vai falar quais canais a gente segue, o que a gente fez para ter a visão de finanças que a gente tem hoje, quais livros a gente recomenda e tudo isso. Hoje no Ascendentes. É uma vinheta que eu mesmo criei. Ficou uma bosta. Igual a tua cara. Parabéns. Igual a tua Muito bem. Falando aqui, primeiramente, o que eu acredito que sempre leva as pessoas ao endividamento. Imediatismo. É o imediatismo. É aquelas três perguntas, né? Eu posso, eu quero e eu devo. As pessoas têm que se fazer mais essas perguntas quando elas forem consumir, né? Eu acho também que na parte dos endividamentos é que também as pessoas tentam antecipar os sonhos delas. Porque muitas vezes elas não estão prontas. Muitas vezes compensa mais você juntar mais dinheiro, pagar à vista com desconto, do que assumir uma dívida parcelada com juros. Eu acho que o pensamento aqui, basicamente, é: se você não tem como pagar por aquilo à vista, então você não está pronto para tê-lo. Sim, exatamente. E incluindo essa coisa do imediatismo, a gente pode falar também sobre o quão as pessoas desejam o status de ser ricas, ao invés de tentarem ficar ricas de fato. Isso é uma grande ilusão que a sociedade cria nas pessoas, de fazerem elas tentarem parecer ricas sem ser ricas de verdade. É uma armadilha que criam pra você nunca se tornar o que você quer ser. Pegando como exemplo aqui, uma pessoa que é uma grande referência tanto pra mim quanto pro Gabriel, o Warren Buffett. Ele tem, atualmente, o patrimônio dele é a bagatela de cerca de 88 bilhões de dólares, correto? Acho que era 86, mas ele já deve ter feito muito dinheiro depois disso. Algo nessa ordem. Ele dirige o Cadillac que ele comprou quando ele era jovem. Há 13 anos, mais ou menos. Foda-se, mais ou menos 13 anos atrás, eu não sei como. Ele não era jovem, foi há 13 anos, realmente. Eu não sei, faz mais tempo que isso, né? Mas há muito tempo, enfim. Ele dirige o mesmo carro, é só um carro que ele tem. E o que nos leva a pensar é justamente essa. O que diferencia ele de outras pessoas não é apenas a fortuna que ele tem, mas o pensamento. Sim, se você quer ficar rico, primeiro mude o seu mindset. Que é mais fácil você atrair a riquezas quando você muda o seu mindset. Exato. Acho que isso está muito ligado também aos hábitos que a gente falou nos podcasts anteriores, para as pessoas mudarem os hábitos financeiros, né? Que a mudança exige isso, se você quer mudar. Eu acho legal as pessoas tentarem mudar, só que eu acho que essa mudança vem por meios errados. Você quer mudar e você quer mudar agora. Tipo, amanhã você quer já ter até 10 mil na conta, e não é assim, Pense mais a longo prazo, né? Exato. E estatisticamente você vai viver sim 10 anos, então estatisticamente os 10 anos vão se passar, você investindo ou não. E estatisticamente você vai estar viva. Então por que você não vai querer viver daqui 10 anos de uma forma melhor? Entendeu? É muito disso, é aquela frase que eu disse em alguns podcasts anteriores, que as pessoas muitas vezes superestimam, né, o que elas podem fazer dentro de um ano. E subestimam o que elas podem fazer em 10, né? É basicamente o parar de planejar o final de semana e começar a planejar para as futuras gerações. Eu acho que muito disso acaba entrando até num certo egoísmo da nossa parte. Porque a gente para e pensa: poxa, eu vou dedicar a minha vida inteira a construir um patrimônio enorme para eu aproveitar pouco e meu filho, meu neto ficar aproveitando e esbanjando dinheiro, né? Eu já vi pessoas que pensam dessa forma. E é algo completamente ridículo. Eu acho que tem dois eus, né? O Pedro Calabrese também falou disso num negócio que eu vi hoje dele. Desculpa, eu vou citar ele de novo. Ele fala que tem dois eus. O seu eu presente, que é o eu experimental... Eu de experiência, vou chamar assim. E o eu do planejamento. Ele fala que a gente coloca muitas coisas no eu do planejamento e deixa o eu da experiência fora. Então eu acho sim que a gente tem que desequilibrar, né? Mas também temos que estar 100% presente nas coisas. E no momento da gente equilibrar,
aí sim a gente vive as experiências, porque a gente não vai viver uma vida desequilibrada toda hora, né? Sim. Vai ter as correções no gráfico, né, que a gente fala. Eu acho interessante então agora, já que a gente falar um pouco, cada um de nós, né, citar 3 livros que a gente acompanha, que a gente que leu e sabe que são bons pra galera ler e ficar antenada. Começa você e... Perfeito. O primeiro deles, eu coloco Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Na verdade, a minha indicação é simples, leiam tudo de Napoleon Hill. Então acabou, o meu negócio... Vale muito a pena. Em Mais Esperto que o Diabo, é dito que o diabo é a força metafísica que se apodera da mente humana a partir do medo. E o medo, ele existe como o medo do futuro, o medo da morte, o medo da pobreza, certo? Tudo isso entra de forma a paralisar, né, as nossas vidas, paralisar o nosso progresso. Então eu creio que o primeiro passo para realmente se desenvolver é abandone o medo, em primeiro lugar. Falando bem rapidamente aqui, né, para dar tempo. O segundo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro, ele nos mostra que os hábitos são coisas que vão muito além do que a gente pensa que é. Como eu já até disse num podcast anterior, num drop anterior, né? Ele tá até para muito além da nossa consciência, da nossa compreensão. da nossa mente consciente, realmente. Tem muito a ver com o nosso subconsciente e com o nosso piloto automático, digamos, né? Então, é necessário a gente compreender quais hábitos estão nos levando a fracassar, né? E como a gente pode substituir estes hábitos, certo? Don't you? Agora, Qual outro livro você indica? tem um 3. livro, sim, tem um livro que eu tô lendo agora, né, que é As 16 Leis do Sucesso. É o meu? Não é o seu. Ótimo. As 16 Leis do Sucesso. E esse livro me fez acordar ainda mais pro conceito de autorresponsabilidade, em primeiro lugar. Então, assim, ele mostra que é necessário, realmente, a gente acordar pra Meio que vida, despertar, né? despertar e ver que muito do que a gente faz não é consequência do que fizeram conosco, mas sim da forma como a gente interpreta o que fizeram conosco. Então, muitas vezes a gente terceiriza a culpa realmente. Fala que, eu ajo dessa forma porque aconteceu isso comigo, porque, fizeram isso. Não é assim, não deve ser dessa forma. É necessário saber que o futuro é consequência do presente. Se você deixar que o passado continue ditando o teu presente, ele também vai ditar o futuro. E quem você é agora? Se você se acha um bosta agora, então você vai continuar sendo um bosta se continuar agindo dessa forma. É simples assim. Não quer dizer que você vai ser um bosta pra vida toda, né? Então, A não ser que você mude. é. Né? É simples assim. E a gente já tem um drops aqui, aqui mesmo no podcast que fala sobre mudanças. Então sigam a gente lá e vocês vão ficar a par de tudo e vão ser uns caras fodas. Agora a minha recomendação. Sim, é esse livro As 16 Leis do Sucesso vão muito além disso. Futuramente nós teremos um episódio específico sobre ele. Sim. Eu vou fazer diferente. Eu vou falar só as 3 que eu recomendo. E depois eu vou propor um exercício para os ouvintes. Então vamos lá. O primeiro de todos, para você mudar o seu mindset, é Os Segredos da Mente Milionária. Depois, a Introdução às Finanças, você pode seguir com O Pai Rico, Pai Pobre. E depois, quando você estiver bem estruturado, aí você vai para os Investimentos Inteligentes do Gustavo Cerbasi. Qual que é a dinâmica que eu quero fazer com vocês? Eu proponho que vocês, ouvintes, leiam esses 3 livros, no caso, esses 6 livros, né? E deixem pra gente nos comentários, né? O que vocês acharam, qual foi o mais importante. Eu não vou dar resumo do meu, porque eu quero que vocês tenham a experiência de vocês. Por mais importante que o meu resumo seja, eu quero não estragar o primeiro contato que vocês terão com esses livros. E pelo menos
pelo menos o Segredo da Mente Milionária e o Pai Rico, Pai Pobre, tem audiobook aqui no YouTube, então procurem, ouçam, que em uma semana vocês já terminam o audiobook. E quanto mais conhecimento vocês têm, mais rico vocês ficam, porque conhecimento é dinheiro. Conhecimento somado à ação. É. Sempre. Eu proponho que ninguém vai só ouvir o bagulho e falar, você pode ser rico e não vai fazer nada. Até porque muitos desses livros, neles mesmos existem, né? Exercícios. E eles te... por exemplo, o Robert Kiyosaki, quase no final dos capítulos, ele tem um questionário, né? Então você responde, é bem interativo. O Poder do Hábito também tem, o Poder da Possibilidade também, o Segredos da Mente Milionária tem também, quase todos os livros assim tem. Então o autor desses livros, os autores, né, desses livros, eles geralmente tentam provocar o seu eu reflexivo para tentar mudar a sua realidade, com paralelo à leitura. Então é bem interessante. Bom, mas a gente não vai se estender muito mais nesse assunto, é um drops, né? Então eu peço que vocês deixem qualquer coisa nas nossas redes sociais, né? E também no nosso e-mail, que é ascendentespodcast@gmail.com. Deixe lá qual livro você gostou mais, qual você leu, qual você não leu, qual a sua resenha, para a gente ficar sabendo e é isso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. I gonna catch you, bitch. E até o próximo.